Fala, nação, excelente notícia sobre aquela mudança, né, da companhia de gás que está no terreno do gasômetro e que precisa sair de lá para o Flamengo construir o estádio. Uma ótima sobre isso. Em relação ao Vitão, parece que o Internacional quer molezinha, né? É o que eu digo sempre, quer moleza, senta no pudim. Já já eu falo para vocês o pedido inusitado do Internacional para liberar o Vitão para o Flamengo. Em relação ao começo do Campeonato Carioca, vamos fazer aquele resumão, né? Quem conseguiu se destacar, quem foi mais ou menos e quem foi muito mal nesse início de Cariocão, né? Com um time misto do Flamengo, com alguns jogadores da base e com alguns jogadores experientes. E falando sobre o Alan, acabou quase parando na delegacia na data de ontem, né? O jogador que entra dentro de campo, mas a gente consegue perceber, né, que a cabeça dele está em outro lugar e pode ser por causa desses problemas familiares. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV e se vocês puderem dar aquela moral para Flageral, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, verifica se você ainda está inscrito, porque o YouTube é muito complicado e agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, vou começar o vídeo falando sobre o Internacional, que quer muita moleza, né? E se quer moleza, como eu falei no começo, senta no pudim. Porque o pedido que eles fazem em relação à liberação do Vitinho é um pedido muito além do que o Flamengo já ofereceu. E olha que o Flamengo fez uma excelente proposta pelo jogador de 24 anos, né? Que joga na parte direita da zaga e tem 1,85 m. É um ótimo jogador, cairia muito bem nesse elenco do Flamengo. Mas o que o Internacional está pedindo, segundo o jornalista Lucas Colar, são 10 milhões de euros pelo passe do atleta, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que daria o total de 14 milhões de euros, e mais algum jogador envolvido aí nessas negociações, né? Mandar algum jogador do Flamengo para lá. Tá de sacanagem, né, Internacional? Vocês só podem estar de brincadeira com as nossas caras, não é possível. Mas é aquilo, né? Mercado da bola, a gente já está acostumado. O Flamengo ofereceu 7 milhões, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, daria 11 milhões. Eles querem 14 milhões. Para o Flamengo vender jogador, o Flamengo é um leão no mercado, vende rapidinho. Agora, para contratar, sempre tem alguma novela, até porque os times que negociam com o Flamengo acham que o Flamengo ainda está nadando em dinheiro. Podem pedir um valor muito acima do que pediriam para outro time. Aí fica complicada as negociações, né? Aí ficam complicadas as negociações, melhor dizendo. Mas vamos aguardar. O Flamengo ainda está conversando com o Internacional. Vamos ver se eles dão uma baixada nessas pedidas aí, né? Para que não fique tão oneroso para os nossos cofres e que a gente consiga trazer esse grande zagueiro que é o Vitão, que sim, galera, cairá muito bem nesse elenco do Flamengo. Possibilidade de dar errado? Tem. Todos os jogadores, qualquer contratação é uma incógnita, né? Uma aposta, né? O Vitão vindo seria também uma aposta, mas é uma aposta assim que ela pode se concretizar uma realidade muito boa para o rubro-negro, né? Se eu pudesse contratar algum zagueiro do Brasil, eu tentaria realmente o Vitão, e que o Internacional coloque a mão na consciência e baixe um pouquinho a pedida, né? Tá devendo do Thiago Maia e ainda quer cantar de galo. E agora a nação rubro-negra fazia aquele resumão, né? Atletas que se salvaram nesses primeiros jogos no Campeonato Carioca, né? Muita molecada da base. Atletas que foram mais ou menos e atletas que foram mal, né? Que desceram ali no conceito da nação rubro-negra e provavelmente também do técnico Felipe Luiz. Vamos começar por jogadores que mandaram muito bem, começando pelo Guilherme. Guilherme, ele participou de mais ou menos 5 gols do Flamengo nesses jogos, né? Desde o início, e na primeira partida ele participou do primeiro gol ali do Carlinhos, né? Na estreia do Flamengo. No segundo jogo ele deu uma assistência para o Alan Cian. No terceiro jogo participou de 3 gols nessa goleada do Flamengo contra o Bangu. O Flamengo fez barba, cabelo e bigode nesse jogo, puxou um contra-ataque de um gol do Flamengo, ele deu uma assistência para o Carlinhos e ele também conseguiu marcar o seu. Então é um dos jogadores ali que mais brilharam nesse começo de temporada. Diogo Alves também, né? Diogo Alves, que tem esse nome em homenagem ao goleiro Diego Alves, porque não é o sobrenome dele, mas em homenagem ao Diego Alves, que sempre apoiou muito esse atleta, que é um sobrevivente daquela tragédia no Ninho do Urubu. Ele mandou muito bem também, né? O Diogo Alves salvou a gente de tomar goleada no começo do campeonato, né? Mesmo às vezes a gente perdendo jogos, porque a gente disputou 4 partidas com esse time mesclado, né? Molecada, junto com uma galera um pouco mais experiente, como foi o caso do Pablo e também do Carlinhos. O Flamengo venceu uma partida, empatou uma e perdeu 2 jogos. Então o Diogo Alves poderia ter se saído ali com um saldo muito negativo em relação aos gols sofridos, mas graças à sua competência
ele conseguiu safar o Flamengo de sofrer vários gols, principalmente ali no X1, né? Em relação ao Alacian, outro jogador que mandou muito bem, não estava disponível na primeira partida, mas na segunda, terceira e quarta partida ele já jogou e marcou os seus gols, né? Um jogador importante nesse time, foi importantíssimo na conquista do Mundial Sub-20, também importantíssimo na Libertadores da América Sub-20. Jogador que foi mais ou menos, né, um moleque da base que precisa de muita atenção, é o Lohan. O Lohan tem uma capacidade gigantesca, acompanho ele desde que ele era pequenininho na base rubro-negra, ele sempre mandou muito bem em todas as categorias. Então, que a gente tenha paciência com esse jovem jogador, as coisas são muito rápidas, né, para um jogador que sai da base. E a família do Lohan não é uma família muito bem estruturada financeiramente, né, e do nada o jogador começa a ganhar um salário muito alto. A gente sabe que, às vezes, né, algumas situações, é muita gente em volta, às vezes mexe com a cabeça do jogador, mas o Lohan tem muita qualidade técnica. Então, se o Flamengo não vender o jogador por um valor que realmente vale a pena, que deixe ele no Flamengo e que trabalhe. É um jogador muito novo, tem apenas 18 anos. Ele foi bem em algumas partidas, em outras ele não foi tão bem assim, como é o caso também do Carlinhos, né? O Carlinhos é artilheiro do Campeonato Carioca, não será aproveitado pelo Felipe Luiz. Conseguiu marcar um gol na estreia, conseguiu marcar 2 gols contra o Bangu, mas deixou aquém ali, né? As expectativas que o pessoal estava colocando nele, ainda mais por ser Campeonato Carioca, enfrentar times que não tem tanta expressão no cenário nacional, a gente achou que o Carlinhos fosse performar melhor, mas não foi o caso. Então, Carlinhos e Lohan fica naquele de mais ou menos. Agora, quem foi muito mal, para mim, foi o Pablo, tá? Um outro jogador que foi bem, desculpa, eu esqueci de falar, foi o Felipe Tereza. Felipe Tereza sempre entra bem e traz muita dinâmica ao ataque rubro-negro, ok? Isso aí era um asterisco, né? Um tema que eu devia ter falado no começo e acabei esquecendo. Agora, quem foi muito mal foi o Pablo, né, gente? Difícil, cara. Thiaguinho, Pablo, Thiaguinho já foi e voltou várias vezes, parece um bumerangue. O Pablo, porra, jogador experiente, que tem qualidade. Eu lembro quando ele jogava no Corinthians, o cara mandava muito bem. Não era nem o cheiro daquele jogador. Então, que a gente aproveite essa partida mediana que ele fez contra o Bangu e a gente tente realocar ele em um outro clube, porque aqui no Flamengo dificilmente o Pablo será aproveitado. E em relação ao Thiaguinho, o Thiaguinho vai e volta, parece um bumerangue. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer com esse atacante que já foi e voltou várias vezes. Vamos ver se ele vai ser emprestado, se vai ser vendido, se vai ficar no Flamengo até o seu contrato acabar a validade. Mas é isso, galera. Se vocês tiverem outro ponto de vista, são muito bem-vindos aqui com as suas opiniões embaixo do vídeo. Não esqueçam, por favor, de comentar. A nação rubro-negra virou realmente um caso de polícia. Para quem não sabe, o Alan, ontem, ele quase foi parar na delegacia, porque segundo a ex-esposa dele, a Jordana, que mora na residência que ele comprou com os filhos do casal, né? Tem um filho, se eu não me engano, de 3 ou 2 anos e outro filho de 6 anos. O Alan, ele, segundo o que ele disse para a polícia, estava vários dias sem poder ver as crianças e a Jordana não respondia nem as ligações. Então, ele foi até a própria residência, que agora ele não está morando lá atualmente, mas é uma residência ali que está no nome dele, né? Está no nome ali da família. Então ele entrou, pegou os filhos e foi passear no próprio condomínio, tomar um sorvete, segundo o que ele disse, né? A Jordana já falou o contrário, falou que ele entrou dentro da residência, acabou agredindo ela. É uma situação, galera, que eu tô trazendo pro vídeo. Por quê? Porque as crianças, elas são as que mais sofrem, são as maiores vítimas das separações dos pais, né? A polícia só não levou o Alan para a delegacia porque as crianças estavam muito abaladas. Abaladas fica naquele pranto constante, soluçando, não conseguindo nem respirar direito por estar vendo um pai e uma mãe discutindo, tendo uma briga feia. Então, a gente sabe que isso aí se reflete dentro de campo, né? O nome do Flamengo também fica no meio, porque ele é um jogador do Flamengo, a cabeça dele, a gente não sabe se está ideal para jogar futebol, mas o meu problema aqui não é nem esse, do Alan dentro de campo, e sim em relação às crianças. Eu tive uma experiência muito ruim, tô falando algo particular aqui, muito ruim na minha vida. Eu, quando tinha 7 anos mais ou menos, né, 7, 8 anos de idade, meu pai tinha separado da minha mãe, eu estava morando com a minha mãe. Meu pai foi na residência e me levou junto com a minha irmã, né? Eu acabei ficando 5 anos sem ver minha mãe e eu não era para tá sendo alvejado, né, diante de uma separação, nem a minha irmã. Então, às vezes, numa separação, um para atingir o outro acaba usando os filhos.
E isso não é legal, cara. Não é legal, não foi o caso ali do Alan, né? Acredito eu, pelo que está sendo noticiado no Extra, no Globo, nos jornais, né, que passaram essa notícia, mas as crianças acabam sofrendo muito. Então é apenas para a gente se alertar, que sirva de exemplo também para a gente, né? Caso a gente vá se separar das nossas esposas, ou as esposas peçam um divórcio do marido, por favor, que façam de uma maneira que as crianças não sofram mais ainda, né? Porque você vê o seu pai e sua mãe se separar, já é ruim. Debaixo de brigas, é pior ainda. Então, é apenas para a gente refletir, né, que caso alguém esteja passando por esse momento de separação, que pensem muito nos filhos, tá? Antes de pensarem em si mesmos. É isso, queria saber a opinião de vocês, se já passaram por algo parecido na família. Essa notícia não é uma notícia de futebol, mas é uma notícia de alerta, né, para que todo mundo possa refletir na hora de um momento ali que a gente perca a paciência ou que a gente haja de uma maneira não muito racional, para que a gente não faça as crianças sofrerem, os filhos, né, mais ainda. Agora falando sobre o nosso sonho, né, algo de mais importante na história do Flamengo, que é o estádio. A gente já conseguiu comprar o terreno, só que existem alguns empecilhos, né? O principal deles é o estudo de viabilidade feito pela última diretoria, que essa atual diretoria ela não aceita. Então, essa atual diretoria contratou a Fundação Getúlio Vargas. E uma outra situação também era em relação à mudança do gás, né? Do pessoal da SEG, da Companhia de Gás aqui do estado do Rio de Janeiro, porque eles têm ali um setor, né, dentro ali do gasômetro, que ocupa menos de 1% também dos 87 mil metros que o Flamengo comprou. Então era uma mudança ali, até a SEG emitiu uma nota há um tempo atrás falando que o Flamengo era responsável por essa mudança, só que isso não condiz com a realidade, até porque a ótima notícia em relação a isso é que o prefeito Eduardo Paes reafirmou que essa mudança será feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro, sem onerar em nada o Clube de Regatas do Flamengo. Então, era uma situação que muita gente estava se perguntando, né? Poxa, esse negócio do gás aí, será que vai dar um problema muito sério? Será que é um gasto muito alto? Isso aí, a Prefeitura é que tem que resolver e ela que vai resolver. E sobre esse adiamento da assinatura, assim que sair o estudo de viabilidade, o Flamengo já se comprometeu de sentar com a Prefeitura e conversar novamente, porque, por enquanto, o Flamengo conseguiu adiar essa assinatura para daqui a 60 ou 90 dias, né? Porque o Flamengo precisa, né, segundo o BAP, precisa de novos estudos para realmente saber os valores reais, os números que o Flamengo terá que gastar em relação ali ao entorno, né? Porque terá que ser feito um viaduto, o escoamento do trânsito, precisa ser feito. Não é algo barato, né? Você quebrar ruas, construir algo, é muito caro. Então, o Flamengo está aguardando esse estudo da Fundação Getúlio Vargas e pelo menos a notícia boa é de que a gente não vai ter que mexer nessa parte do gás. Então é o Paes que vai cuidar dessa situação toda, da mudança do pessoal do gás ali, né, da Companhia de Gás do Estado do Rio de Janeiro, para outro setor que não seja no gasômetro. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui.